Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos fazer uma atualização da análise que temos aqui feito no início da semana para o mercado. Quero conversar convosco sobre algumas operações, sobre algumas tendências, algo relacionado também ao vídeo que fizemos na segunda-feira e falamos sobre o mercado. Portanto, vamos começar pelo índice do dólar. O que temos aqui no índice do dólar? Vemos que cumpriu-se a programação, o índice voltou novamente para esta zona. E o que temos aqui? Possivelmente temos aqui uma cunha ascendente. Ou seja, o que significa isso? Significa que podemos ter aqui uma continuidade de uma tendência baixista. Portanto, há aqui uma possibilidade de que os preços, a partir desta zona, venham um bocadinho mais acima e depois voltem a corrigir, quebrando, rompendo a nossa cunha e vindo aproximadamente até esta zona. Ou seja, uma correção de aproximadamente 2,5% da onde nos encontramos agora. Lembrando que isso não é um conselho de investimento, não é uma recomendação de investimento, é apenas uma opinião, é uma análise técnica sobre o que está acontecendo efetivamente no mercado. Portanto, existe aqui a possibilidade de que venha a ser uma oportunidade interessante para quem quiser aproveitar esta oportunidade. Portanto, índice do dólar. A partir do índice do dólar, vamos aproveitar aqui para ver o euro. Os senhores sabem, e eu costumeiramente falo sobre isso, que quem quer operar euro-dólar precisa conhecer e saber o que vai acontecer no índice do dólar, pois há uma grande correlação entre ambos. Ou seja, quando um sobe, o outro desce, quando um desce, o outro sobe. Portanto, com base na análise do índice do dólar, o que nós vemos aqui para o par euro-dólar? Vemos que, da mesma forma, falávamos no euro-dólar no início da semana e dizíamos que ele ainda poderia vir um pouco mais abaixo. E realmente ele veio um pouco mais abaixo, fez um pullbackzinho e corrigiu, mantendo-se mais ou menos na mesma zona que havíamos comentado. Portanto, para que sejamos coerentes com a nossa análise, se prevemos no índice do dólar uma possível que ele suba um pouquinho e depois volte a corrigir, o oposto passaria-se no índice, no par euro-dólar. Portanto, é possível que assistamos ainda no euro-dólar uma leve correçãozita até esta zona, mais ou menos, e que depois, a partir daqui, o par volte mais ou menos para esta zona, ou seja, mais ou menos 2,5%, o que bate certinho exatamente com a análise que temos no índice do dólar. Portanto, caso a análise venha a estar correta e que realmente haja a análise do índice do dólar esteja correta, vamos assistir também a este movimento no par no euro-dólar. Diante disto, também quero falar convosco sobre fazer uma atualização aqui no nosso trade que continuava aberto, que falamos dele também no início da semana, que era o par dólar-CAD. O que aconteceu? Exatamente também aquilo que prevíamos, ou seja, o preço voltou a subir e fomos estopados nesta zona. Portanto, saímos aqui, realizamos o outro 1/3 da nossa posição que faltava, onde tivemos aqui um take profit na ordem dos 4%, se eu não estou em erro, foi na ordem dos 4% aproximadamente. Já não tenho bem certeza, deixa-me ver. 3%. Tivemos um take profit de 3% nesta zona para esse par. E voltamos a entrar, conforme havíamos falado na nossa análise da segunda-feira. Se você não viu o vídeo, pode ir lá assistir o nosso vídeo anterior. Você vai ver que nós falamos que existia a possibilidade de sermos estopados nesta zona e que o preço voltasse até a nossa linha de resistência que temos aqui desenhada.
Portanto, foi exatamente o que aconteceu e nós fizemos o quê? Aproveitamos para voltar a entrar no par. Entramos aqui com uma pequena posição, mas voltamos a entrar no par. Com base no quê? Com base naquilo que já sabíamos, que era o que estava previsto tecnicamente. Portanto, neste momento o que temos aqui? Uma pequena entrada e um stop exatamente por baixo do nosso preço de entrada, ou seja, temos o stop no break-even. Se a operação nos correr mal daqui para frente, ou seja, se o dólar continuar a subir e o CAD continuar a descer, nós vamos ser estopados sem perder dinheiro, muito pelo contrário, vamos ter lucro, apesar de que o lucro vai ser um lucro pequenininho, mas vamos ter lucro. Portanto, mantemos a operação aberta e acreditamos que ainda será possível que o dólar CAD, conforme a nossa previsão no índice do dólar, é que ele volte a descer. Portanto, com base nisso, mantemos o trade também na mesma ótica de que ele deva pelo menos voltar nesta zona. Este é o nosso objetivo. Em relação, também quero falar convosco em relação do que comentamos no início da semana e falamos a respeito dos índices. Demos também uma análise a respeito dos índices, onde falamos de algumas oportunidades que seriam possíveis nos índices nessa semana e que seriam excelentes oportunidades. Na verdade, vieram a se concretizar estas oportunidades, espero que você tenha podido aproveitar. Aliás, como eu volto a referir, não são conselhos de investimento, mas são análises do que pode se passar no mercado. Com base nisso, você toma suas decisões de investimento. É para isso que nós estamos aqui, para lhe ensinar a tomar as suas próprias decisões e investir acreditando nas suas análises. Portanto, falávamos no início da semana. Vamos começar pelo SP500, que é o pai de todos os índices, como eu sempre falo. Tínhamos aqui referido que o SP500 estava a ter dificuldade em romper esta zona assinalada em vermelho, que é a zona dos 38,2 de Fibo, uma retração de Fibonacci de toda a última queda. Vamos diminuir o zoom aqui para que os senhores possam ver. Portanto, é possível que vejamos aqui toda a queda desde o dia 19 de fevereiro até o dia 20 de março aproximadamente. Neste período, aqui está o Fibonacci, esse que os senhores podem ver aqui, de toda esta queda. Então, a retração de Fibonacci, o preço encontrava-se aqui no início da semana, na zona dos 38,2 de Fibo, o que nos quer dizer que é uma retração saudável e que havia probabilidade de que o preço voltasse a corrigir. Portanto, deveríamos buscar uma entrada curta nesta zona, uma entrada em short nesta zona, para que pudéssemos aproveitar esta descida. Efetivamente foi o que aconteceu. Se você aproveitou este trade, o que a minha sugestão é que você ajuste os seus stops pelo menos ao break-even ou nesta zona, na zona dos 2.570 pontos, para que você garanta os seus lucros. Por quê? Vejam os senhores agora que o que aconteceu aqui. Temos agora esta zona marcada em azul, temos um Fibonacci aqui de todo este movimento altista, de todo este impulso altista. E estamos de novo na zona dos 38,2 de Fibo de todo esse impulso altista. Uma zona também marcada neste quadradinho que aqui se encontra,
que nós tínhamos assinalado no vídeo de segunda-feira. Você pode voltar lá e assistir o vídeo para você ver a nossa análise. Tínhamos assinalado isso como sendo esta zona, como sendo a zona do nosso primeiro take profit, ou seja, a nossa primeira zona para realizarmos os lucros. A minha posição foi toda realizada hoje, neste dia. Por quê? Porque vemos que, apesar do sentimento ser negativo, tem havido uma melhora nos dados do coronavírus. E vemos que não existe um sentimento agora tão forte, um sentimento vendedor tão forte. Existe nesse momento aqui uma lateralidade em toda esta zona que os senhores podem ver aqui. Deixa-me só mover essa. Existe aqui uma lateralidade em toda esta zona. Ou seja, o preço está mais ou menos mantendo mínimos e máximos nesta zona. É possível que ainda tenhamos uma correção até os 50% de FIBO. É possível. Mas, com base nisso, eu recomendaria que você ajustasse os seus stops. Como eu disse, isso não é uma recomendação de investimento, é apenas uma opinião técnica e com base naquilo que eu faço no meu dia a dia, nos meus trades. Eu quero ensinar você a poder analisar e poder tomar as suas decisões. Portanto, estou a partilhar convosco aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo nas minhas operações. Portanto, para mim foi um trade excelente, porque conseguimos uma entrada efetivamente por cima da linha de resistência, que aqui se encontrava, e realizamos aqui um retorno de 6% nesta operação. Apesar de não ter sido uma operação em termos de montante financeiro, não foi um montante tão alargado, porque nós entramos aqui nesta zona apenas com 1/3 da nossa posição, porque você sabe que a gestão do seu dinheiro é muito importante. Portanto, nós achávamos que o preço ainda poderia tentar romper esta zona para depois voltar a corrigir, o que efetivamente não aconteceu. Por isso nós entramos apenas com 1/3 da posição nesta zona e guardamos os outros 2/3 porque queríamos entrar nesta zona, o que efetivamente não aconteceu. Portanto, realizamos os 6% de lucro hoje nesta operação e para nós foi excelente. Operação no SP500. Da mesma forma, aconteceu e acontece também no Dow Jones. Fizemos exatamente a mesma operação, entramos aqui nesta zona, quero marcar aqui para os senhores, entramos aqui nesta zona com apenas uma parte da nossa operação. Nós normalmente dividimos a minha estratégia eu divido a minha operação em 3 partes. Você já sabe disso, quem me acompanha já há algum tempo sabe que a minha gestão monetária é feita desta forma, ou seja, eu sempre divido as minhas entradas em 3 partes e também realizo os meus lucros em 3 partes. E você que me acompanha já sabe disso. Por quê? Porque justamente esperávamos que o preço viesse mais acima para que pudéssemos entrar também com mais 2 partes da posição, o que não foi possível. Por que realizamos aqui? Exatamente pelo mesmo motivo que realizamos no SP500, porque o preço já chegou na zona dos 38,2 de FIBO, esta zona que está aqui assinalada, onde nós já realizamos a nossa operação, porque acreditamos que amanhã e sexta-feira poderá haver um novo impulso altista, com base na melhoria dos dados do coronavírus. Portanto, com base nisso, realizamos a nossa operação. Nós tomamos essa decisão. Não quer dizer que não possa haver a continuidade da queda. Esta foi a nossa decisão. Em relação ao Nasdaq,
foi o único realmente que veio acima da zona demarcada, a zona dos 38,2 de FIBO, que está aqui, a primeira linha de baixo para cima que os senhores podem ver. Esse realmente foi aonde nós conseguimos entrar com as 3 partes da posição que queríamos, conseguimos entrar apenas no Nasdaq. No S&P 500, no Dow Jones não conseguimos entrar apenas com uma parte da posição. Da mesma forma, realizamos aqui onde já está marcado, realizamos então as 3 partes da nossa posição, o que trouxe também um take profit excelente nesta operação, na ordem de 5%. Portanto, foi uma operação excelente que realizamos nos índices já para iniciar a semana. Fizemos então uma operação no S&P 500, no Dow Jones e entramos com 3 partes também no Nasdaq, ou seja, 3 operações nos índices essa semana. Mantemos o trade do dólar CAD, passamos para os senhores aqui uma previsão daquilo que na nossa ótica poderá vir a acontecer com o índice do dólar e com o euro-dólar. Depois, mantemos também a nossa posição no café, que já é uma posição que vem mais antiga, mas apenas para fazer uma atualização com os senhores. Mantemos a posição. O trade tem nos corrido bem, graças a Deus. Compartilhei convosco no início da semana a realização que tivemos aqui na sexta-feira de parte da posição e mantemos os outros 2/3 da posição, ainda temos a posição aberta. Temos o stop exatamente ajustado nesta zona. Dependendo de como o preço comporte-se amanhã, é possível que nós reduzamos o nosso stop mais para baixo, de forma de que possamos maximizar os nossos lucros, ou seja, o nosso stop gain. Esse trade já é um trade ganho, nós já realizamos 9% de lucro nesse trade na primeira parte da posição e temos ainda 2 partes da posição abertas, onde nesse momento, se quiséssemos realizar nesse momento, ainda teríamos aqui aproximadamente outros 9% ainda nas outras 2 partes da posição. Mas o nosso objetivo é vir buscar esses lucros mais aqui abaixo. Mas não quer dizer que não tenhamos já garantidos aqui nesta zona o nosso take profit, ou seja, o nosso lucro já está nesta zona. Caso corra mal o trade, o que é uma possibilidade também, realizaríamos aqui 3,8% aproximadamente nas nossas 2 outras partes que ainda estão abertas nesse trade. Senhores, em relação também apenas um comentário rápido sobre o petróleo. O petróleo tem se mantido na zona que eu venho referindo já há bastante tempo. Quem me acompanha já há algum tempo sabe, tenho referido esta zona dos $20 como sendo uma zona importante. Vejam que ele veio aqui embaixo, aproximadamente na zona dos $19,50 e voltou a corrigir. Terminou fechando o dia acima dos $20. Ou seja, se você me acompanha, você sabe que eu sempre digo, não importa onde o preço vai, mas importa aonde ele fecha, aonde ele termina o dia. Portanto, enquanto o petróleo manter-se nesta zona, as análises permanecem as mesmas. Apesar de hoje termos tido inventários do petróleo, quero mostrar para os senhores aqui, está aqui, inventários de petróleo bruto, nós tínhamos uma expectativa, uma previsão de 4,3 milhões de barris e na verdade tivemos um estoque muitíssimo maior. Tivemos 13 milhões e 800 mil barris de petróleo. É possível ver aqui no gráfico, esse pontinho verde onde está aqui em cima, que há muito tempo que esse estoque, vejam, esse ponto é de 2018, 27/11/2018, 15/11/2018. Nunca tivemos um estoque assim tão grande desde 2018. Ou seja, para já a tendência seria que o petróleo estivesse afundando hoje. Mas apesar dos estoques estarem altos,
o preço tem se mantido. Por isso que nós sempre dizemos, no mercado não há certezas, existem probabilidades. E nós estamos aqui para ajudá-los a encontrar as melhores oportunidades com as maiores probabilidades. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. E você já sabe, os vossos investimentos crescem à medida que você cresce.